E aí pessoal, beleza? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto e vamos falar sobre figuras geométricas, tá? Então, o que seriam as figuras geométricas, né? Elas são caracterizadas em duas, né? Que são as planas e as não planas. O que seriam isso? Figuras geométricas são tudo que a gente olha, basicamente são figuras geométricas. Então, quadrado é uma figura geométrica, triângulo é uma figura geométrica. E como é que a gente consegue observar isso, né? Por exemplo, eu trouxe algumas coisinhas aqui pra gente dar uma olhada. Vê só. Isso aqui é entre aspas, porta-joias bem antiguinho. E ele é uma figura geométrica, né? Que figura geométrica é essa? Ele não tem medidas iguais, a gente pode ver, ó, aqui é um tamanho, aqui é outro, mas ele é tridimensional, né? Ele tem uma altura, uma largura e um comprimento. E como a gente pode ver, como é que a gente caracteriza, né? Ele vai ser uma figura geométrica plana ou não plana. Então, basicamente a gente consegue ver os dois nele. Por quê? Se a gente colocar ele numa folha de papel, que é um plano, né? A gente observou isso. Na última aula a gente viu que era um plano, um ponto e uma reta. Então, a folha de papel é sim um plano. Então, se eu colocar nossa figura geométrica em cima de um plano, no caso, nossa folha de papel, e contornar ele, vamos ver o que acontece, né? Aqui, mais ou menos isso aqui. Deixei ele aqui do lado. Aqui. Pronto. O que a gente observou, né? Essa parte de baixo, que estava no plano, ela estava realmente no plano. Então, a gente diz que essa face aqui, que a gente colocou no plano, ela é uma figura geométrica plana. Que figura geométrica plana é essa? É eu já ia dizendo paralelograma, mas não, estou confundindo aqui. Essa figura aqui é um retângulo, né? Porque para ser um quadrado, ela precisaria de bases iguais, de lados iguais. E como a gente pode ver, aqui é um tamanho, aqui é um maior. Então, é um retângulo. Então, essa face daqui é um retângulo. Mas quando a gente olha, ele tem mais faces, né? Tem essa aqui de cima, tem essa do lado, essa aqui e outras, né? Então, quando a gente olha para o objeto todo, ele é uma figura geométrica não plana, né? Porque nem todos os pontos deles estão no plano. Como a gente desenhou aqui, ó, essa face estava no plano. Mas ao mesmo tempo, deixa eu levantar aqui para vocês verem. Ao mesmo tempo que essa face de baixo está encostada no plano, as outras não estão, vocês estão vendo? Então, no conjunto, ele não é uma figura geométrica plana, tá certo? Então, a gente tem que ficar atento a aí. E também, a próxima questão que a gente tem são os sólidos geométricos. Opa. Os sólidos geométricos, né? Aí, que sólidos seriam esses? Aí a gente já parte para aqui. Eles são classificados, a maioria das vezes, entre poliedros e corpos redondos. O que seria poliedros, professores? A definição em si da palavra são muitas faces. Poli é muitas, edros são faces, então muitas faces. Se a gente olhar para essa figurinha aqui, né? Esse objeto, a gente tem uma face, 2, 3, 4, 5, 6. Então já é considerado um poliedro. E os corpos redondos é que, tipo, quando a gente vê uma bola de futebol, por exemplo, que é o que a gente tá corriqueiramente, né? Eles são, tipo, uma face só, entre aspas, né? Então, não teria como considerar eles como sendo poliedros, né? Já que eles só têm uma face. Então, eles caracterizaram essa outra parte numa classificação diferente. Poliedros e corpos redondos. Aí, para poliedros, nós temos os exemplos de esferas, né? Que pode ser a bola de futebol ou uma esfera de metal que você tem em casa, etc. Cilindros, por exemplo, esse aqui. Isso aqui é um cilindro, tá?
Por que é um cilindro? Porque, deixa eu afastar um pouco. Quando a gente olha aqui, ó, ele é um círculo, né? E na lateral dele só tem uma face, girando em torno desse círculo aqui, tá? Cilindro. A gente tem o cone, eu não tenho um exemplo aqui de cone, mas um bom exemplo para o cone são aquelas casquinhas de sorvete, tá? Que elas são assim, mais ou menos. Deixa eu desenhar aqui embaixo. Ela tem um círculo em cima, onde vem a bolinha de sorvete, né? E para baixo ele é assim, e forma um bico aqui. São aqueles chapéus de festa de aniversário também, né? É um exemplo de cone. Já os poliedros são isso aqui que eu estava mostrando. Blocos retangulares, nesse caso aqui. Cubos, por exemplo, a gente tem o cubo mágico, né? E tem as pirâmides. O que são as pirâmides, né? As pirâmides, elas são um caso especial, que tem... Ela pode ser de vários tipos, né? Mas eu vou fazer um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir, tá? Isso aqui é um exemplo de pirâmide visto de cima. E agora, vista de cima, né? Porque o bico tá aqui. Mas se a gente olhar ela de lado, ela fica mais ou menos assim. Vou desenhar. É bem improvisadinho, né? E aqui é uma pirâmide, tá? Então, essa aqui é uma pirâmide o quê? De base quadricular, tá certo? Por quê? Porque a base dela, quando a gente olha para a base, ela é um quadrado, tá bom? Então, bora lá, dando continuação aqui. Nos poliedros, né? A gente tem algumas características, né? Bora olhar para cá. Então, isso aqui que a gente vê em cima, isso aqui que a gente vê embaixo, esses lados aqui, as laterais, são chamados de faces, tá? Isso a gente já falou, né? Essas linhas aqui nas laterais, ó. Essa linha, tá? Essa aqui, ó. Vou até riscar. Essa linha aqui, essa aqui de baixo, tá? Essas linhas, entre aspas, nós chamamos de arestas. Arestas do poliedro. E esses encontros aqui, ó, entre as arestas, são chamados de vértices. Os pontos de encontro de duas arestas são chamados de vértices. Então, tem essa aresta aqui, que é a lateralzinha de um poliedro, e tem essa outra aqui. O encontro delas duas estão aqui, então isso aqui é considerado um vértice, tá? Na pirâmide, onde é que está o vértice? Aqui em cima. Porque elas se encontram, né? Tem vértices aqui também. Nesse caso aqui foram quantos vértices? Um aqui, 2, 3, 4... E esse chamado de vértice em comum. Tá? Então, nossa aula de hoje foi basicamente isso, né? Assim, tá de uma maneira improvisada, porque eu tô um pouco adoentado e não queria sair de casa para gravar. E eu vi também que muitas pessoas comentaram lá no vídeo. Algumas pessoas comentaram lá no vídeo que eu pedi. E eu acatei Eu acatei os elogios que vocês me falaram, né? E assim, eu já fiz um investimento para conseguir dar aula daquela forma lá. Não totalmente daquela forma, vou mesclar. Porque, como eu disse, é bem trabalhoso. Mas, enfim, com certeza as aulas vão ficar melhores, tá? E eu vou contar com a opinião de vocês de novo. Assim que chegar esse material que eu comprei, eu vou pedir a opinião de vocês de novo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Eu vou pedir para vocês darem uma leitura na página... A partir da página 89 do livro. Tá? Da página 89 até a página 93. Tá? Para vocês fixarem isso que eu falei para vocês. E vai ser exatamente isso, tá bom? Até a próxima, pessoal. Valeu!